Em nome de Jesus. Nesta hora eu quero chamar minha irmã Danúbia, a diaconisa Danúbia, e ela vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações, e eu tenho certeza de que Deus há de falar a tua vida em nome de Jesus. Amém. Muito feliz de estar aqui mais uma vez nessa noite, compartilhando a palavra do Senhor, a palavra que nos renova todos os dias, pelo meio da qual nós temos fé. Nós vamos falar disso hoje, sobre fé. E muito feliz de rever alguns irmãos que estão presentes aqui. Meu coração muito alegre de ver cada um, meio que distante, a gente não pode... Vamos ter que nos abraçar com os olhos, né? Mas é muito gratificante estar aqui novamente na casa do Senhor, servindo a Ele da melhor forma que nós estamos podendo no momento. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem, e você que está aí na sua casa, também abrisse a palavra do Senhor em Hebreus 12. Nós vamos ler o texto descrito em Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Amém? A minha oração é para que, sempre faço essa oração, né? Para que nós sejamos transformados pelo poder do Espírito do Senhor. Para que a cada dia na nossa caminhada cristã, a cada recebimento da palavra do Senhor aos nossos corações, nós possamos ser transformados. Porque é somente a palavra do Senhor capaz e eficaz de transformar o ser humano. Não existe outra forma de nós mudarmos a nossa dinâmica da vida, a não ser pela palavra do Senhor. E o Espírito Santo de Deus, que presente aqui está, faça-se presente aí aonde você está. E que você possa sentir a presença dEle aí na sua casa. E que esse Espírito te renove nesta noite. Que o Espírito do Senhor, Ele possa adentrar no seu coração e Ele possa falar ao teu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 12, no verso 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha. E está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossos espíritos. Essa palavra, já há algum tempo, o Senhor tem falado comigo ao meu coração, diante de uma situação que eu passei. Eu estava fingindo ser atleta por aí, inclusive eu já fiz até uma carteirinha, há algum tempo atrás, na Confederação de Atletismo Brasileira, fica ali do lado do estádio Mané Garrincha. E aí eu fui dar uma corrida, e eu estava assim com um ritmo legal, um ritmo bom, toda semana eu estava correndo. E, de repente, eu parei uns 4 dias de correr e eu vi que o meu desempenho não era o mesmo. E logo o Espírito Santo de Deus falou comigo sobre essa palavra da corrida, sobre o atleta. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre o tema da nossa mensagem é esse, a corrida da vida. O tema da nossa mensagem é a corrida da vida. Na verdade, o livro de Hebreus, contextualizando esse texto que nós acabamos de ler, não se sabe ao certo quem foi o autor do livro de Hebreus. Paulo não poderia ser, porque tem alguns requisitos para que se torne uma epístola,
né? Aqui a gente não observa, sempre Paulo, no início das suas epístolas, ele sempre cumprimentava, ele se identificava, Paulo, eu, apóstolo, e é interessante que ele sempre colocava o nome dele antes do cargo que ele exercia, aquele cargo que o Senhor comissionou, porque antes de fazermos algo para Deus, o Senhor almeja a nossa identidade. O Senhor, Ele está muito mais interessado em quem nós somos nele do que aquilo que nós fazemos para Ele. E então foi descartado de que Paulo escrevera o livro de Hebreus. Note-se que são 13 capítulos, e no verso 23 do capítulo 13, faz apenas uma menção de saudação a Timóteo. E geralmente Paulo, ele saudava muitos. Então, diante disso também, por isso que foi descartado que Hebreus foi escrito por Paulo. Alguns advogam que foi Barnabé. Martinho Lutero, pós-reforma, inclusive fala que quem escreveu o livro de Hebreus foi Apolo. Mas, deixando quem escreveu, quem não escreveu, é uma palavra poderosa ao nosso coração. E ele é chamado do livro das coisas melhores. A palavra melhor e superior no livro de Hebreus ocorre 15 vezes. E é por isso que ele é considerado o livro das coisas melhores. Ele foi escrito para os hebreus cristãos. A carta foi endereçada a eles. E, diante disso, eu quero questionar os irmãos. Estamos na corrida? Nós estamos na corrida com Deus? Nós estamos correndo a corrida que nos foi proposta? Nós estamos correndo com paciência a corrida que nos foi proposta? E, além disso, quando estamos correndo, os nossos olhos estão fitos no Senhor? Nós temos olhado para o Senhor durante a nossa corrida, durante a caminhada, durante a nossa vida cristã? Nós temos olhado para o nosso Deus, para Jesus, o que fez todas as coisas por nós, o que nos conduz às nossas vidas? Nós temos olhado para Ele? No verso 1 nós temos que, portanto, visto que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Mas quem são essas testemunhas? Quem são essas testemunhas pelas quais nós somos rodeados? O autor aqui começa a fazer um comparativo com uma competição atlética, num grande anfiteatro. E nós, nesse anfiteatro, nós somos espectadores dessas testemunhas, e é essas testemunhas que nos inspiram. É essas testemunhas que nos inspiram. A palavra testemunha no grego significa mártir. Mártires. Mártir é aquele que não recusa a sua fé cristã. Essas testemunhas que nós somos rodeados. E lá no capítulo anterior, no capítulo 11, ali na galeria dos heróis da fé, essas são as testemunhas. Ali nós temos 17 heróis da fé mencionados expressamente no texto. Tem alguns outros profetas, tem alguns outros que ele cita, mas ele não cita expressamente. Mas, expressamente, nós temos 17. Não dá para fazer 17, né? Nós temos 17 heróis da era pré-cristã, que são as nossas testemunhas. E no início do capítulo 11, diz assim, a fé, e é o conceito de fé, a fé é a substância das coisas, a minha versão é a King James. A fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, e a convicção, e a evidência das coisas que nós não vemos. E eu fico pensando, o que esses heróis da fé, vamos reduzir aos 17 que foram citados, o que eles tinham em comum? O que esses heróis da fé tinham em comum? Fé. Todos eles tinham fé. E era pela fé que essas testemunhas, elas conduziam as suas vidas.
Era pela fé que elas caminhavam com Deus. Na cultura judaica, os judeus, eles materializam tudo. Eles não conseguem entender o que é abstrato, mas eles materializam tudo. E o que é fé para o judeu? E fé para o judeu é a palavra no hebraico emuná, é fé para o judeu. Mas como assim? Aí o que significa então para ele? O que é fé? E aí eu vou ilustrar, irmãos. Fé para o judeu é como se ele estivesse em alto mar, correndo perigo de vida, e ele não desse mais conta de nadar. E de repente, passa um tronco de uma árvore do lado dele, e ele agarra esse tronco, entendendo que ele depende desse tronco para viver. Os irmãos compreendem o que é fé? Fé é aquilo que nós dependemos em Deus para vivermos. Fé significa fidelidade, significa firmeza. No grego, a palavra fé, pistes, significa grande confiança. Confiança firme, convicção firme, significa reconhecer quem Deus é e aquilo que Ele fez. Crer em suas promessas e depender dEle para obter o poder que vem dEle, para nós vivermos nessa vida. Isso é fé. A fé que nos é concedida é a fé para nós entendermos quem Ele é. E essa fé, ela nos projeta para um futuro certo, para uma dimensão invisível até então que nós não conseguimos ver, mas ela nos projeta para entendermos na essência quem Ele é. Deus. Ele é Deus. Esse retorno da certeza de quem Deus é que nos projeta para o futuro, que nos projeta para a nossa visão ilimitada, que nos impede de ver. Mas essa fé também não é somente uma fé projetiva, que eu olho para o futuro, mas essa fé é uma fé para hoje. Deus quer que tenhamos fé para hoje, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé para hoje é impossível agradar a Deus. Mas e de onde vem a fé? A palavra do Senhor diz lá em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pelo ouvir da palavra de Deus. Porque Ele morreu, porque Ele se entregou, porque Ele ressuscitou, eu tenho fé. Eu tenho confiança que o Senhor, Ele está no controle da minha vida. E você também tem que ter essa confiança que o Senhor está no controle da sua vida. Que Ele me ensina a viver de uma forma contemplativa a Ele, independente da situação. É estar firme nas promessas. Porque a palavra do Senhor diz que fiel é o que prometeu. É fé suficiente para que nós tenhamos convicção de quem Ele é nas nossas vidas e de quem eu sou para Ele. É uma confiança tão grande que não deixa margem de dúvidas, que não me permite viver na inconstância. E eu quero abrir um parêntese aqui. Tiago, no capítulo 1, fala sobre o homem. Um homem constante. E não tem forma mais medíocre de viver a vida diante da inconstância. E eu quero dizer que quando nós somos inconstantes, nos é roubado, nos é tirado a convicção, a certeza das coisas. E sabe o que é contrário da fé? A incredulidade. A incredulidade é contrário da fé. Quero compartilhar algo com os irmãos. Há um ano e alguns meses atrás, eu pedi uma pessoa para orar por mim, por uma questão de saúde. E essa pessoa, desde quando eu pedi isso para ela ora por mim todos os dias. Essa pessoa disse
todos os dias, 13h, eu oro por você. Todos os dias eu recebo uma mensagem, 13h, dessa pessoa dizendo que está orando por mim. Para mim, é exemplo de constância em Deus. E às vezes, eu me envergonho, porque muitas vezes nós não somos constantes nos nossos propósitos. E o Senhor nos chama para que nós tenhamos firme, todos os dias, fé para hoje, fé para hoje. No capítulo 11 ainda, no verso 7, que fala sobre os heróis da fé, nós vamos falar de 3 heróis da fé. Dos 17, vamos elencar 3. Irmãos, quero dizer algo para vocês. Sabe o que é fé? O Senhor trouxe isso ao meu coração. Fé é você assinar um contrato em branco. Você assina um contrato em branco. Você entrega para Deus esse contrato. E depois, Ele constitui as cláusulas. Não é você ler as cláusulas e depois você assinar o contrato. Porque aí você já viu, e fé é certeza, é a convicção do que não se vê. Fé é isso. Você assina o contrato e logo em seguida o Senhor exara ali naquele documento as cláusulas da melhor forma possível que vai nos fazer chegar a Ele nos céus. Que fará chegarmos a Ele no céu. E sobre os 3 heróis da fé que logo atrás eu falei, nós vamos começar por Noé. Noé, ele teve convicção dia após dia do propósito que Deus tinha para a vida dele. Dia após dia. Os estudiosos não sabem ao certo quanto tempo que ele ficou construindo a arca. Só sabe que não foi 120 anos. Seria no máximo 100 anos pelos cálculos. Independente, irmãos, foi 100, foi 60, né, que são conjecturas. Mas você pensa, você todos os dias acordar, Deus te falar que é para construir uma arca, vai vir um grande dilúvio. Você mora em um lugar seco e árido. E todos os dias você tem constância e fé para construir a arca. Por anos. Eu sei que ele ficou mais do que eu tenho de vida construindo. Imagine desde o tempo que eu nasci, todos os dias o mesmo propósito. Mas por quê? Porque ele tinha convicção, ele tinha fé em quem ele cria. E muitas vezes o nosso problema é o tempo. O tempo é um dos inimigos da nossa fé. E eu quero dizer agora para os irmãos, o chamado de Noé foi construir uma arca. E o seu chamado qual é? Por que o seu chamado ainda não se concretizou? Aguarde, meus irmãos, no tempo certo de Deus. Aguarde, mantenhamos constantes na fé no Senhor. Elias, um homem que não está aqui. Não está aqui no capítulo 11. Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou por 3 anos e meio e parou de chover. E ele orou 7 vezes. E ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem subindo ali no mar. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E isso foi suficiente para ele dizer, mandar recado para Acabe se cuidar, que ia vir muita chuva. O que impede nós de termos fé? De termos fé em Deus? O segundo personagem que nós vamos falar nessa noite é Raabe, uma meretriz cananita que acolheu os espias pela fé, uma mulher que foi citada durante 8 vezes na Bíblia, e 5 delas como Raabe, a prostituta. Eu fico imaginando, irmãos, eu não sei se vocês já observaram, mas geralmente em órgãos públicos, quando nós vamos visitar,
na antessala ou no hall, a gente sempre vê todas as pessoas que passaram por aquele órgão e que tiveram na direção, na presidência, capitaneando aquele órgão. E às vezes a gente está ali na sala de espera e a gente fica observando, nossa, o fulano de tal foi chefe de tanto a tanto, foi diretor de tanto a tanto. Irmãos, eu fico imaginando uma sala com 17 profetas, 17 homens de Deus, heróis da fé, todos ali na parede, todos na parede. 2 mulheres apenas foram citadas, Sara e Raabe, em Hebreus 11. E aí alguém fala assim, e essa daqui quem é? Essa daqui era Raabe, a meretriz, a prostituta. Mas pela fé, por ter ouvido os feitos do Deus de Israel, ela salvaguardou os espias na sua casa. Essa mulher aqui, ela era prostituta. Essa mulher aqui era prostituta, mas hoje essa mulher aqui, ela faz parte da genealogia de Jesus. Raabe casou com Salmão e teve Boaz. Boaz casou-se com Ruth e tiveram Obed. Obed foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. E é por isso que ela faz parte da genealogia de Jesus. E é por isso que ela está na galeria dos heróis da fé. Sabe por quê? Porque não tem pecado que o Senhor não possa perdoar. Porque não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. É por isso que ela faz hoje parte da galeria dos heróis da fé. E eu com muito orgulho falo isso, eu sou mulher, eu vejo aqui 2 mulheres, mulheres de Deus, cada uma com suas vidas distintas. Mas quando Deus tem um propósito para as nossas vidas, as coisas são transformadas. E sabe o que precisa? Nós nos tirarmos a veste do velho homem e nos vestirmos com vestes novas. É isso que nós precisamos. Atender o que está descrito lá em Colossenses 3:9. Irmãos, na física diz que um corpo não ocupa o mesmo lugar no espaço. Ele só não entendia a tricotomia de Deus, mas tudo bem. Mas a física diz, então está dito. A física como ciência diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E muitas vezes nós temos capengado na fé, porque nós temos carregado vestes velhas, e o Senhor está querendo nos dar um novo. O Senhor está querendo nos dar novidade de vida. Que nós possamos ter essa certeza de que todo pecado cometido por nós, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. E Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o nosso Deus. Só por isso vale a pena servir a Ele. Só por isso vale a pena servir a Ele. Agir com fé, irmãos, não é agir conforme a maioria. Agir com fé não é agir conforme o que a maioria agiria. E é por isso que estes homens fizeram parte dessa galeria. Fazer o que todo mundo faz é muito fácil. Mas nós temos um propósito em Deus de fazermos aquilo que ninguém pode, que ninguém faz. Daquilo que muitos pouco querem pagar o preço. No capítulo 11, nós vamos falar, ainda no capítulo 11, no verso 8, nós vamos falar sobre Abraão, que foi o pai da fé. Considerado como o pai da fé. Um homem que saiu lá de Ur dos Caldeus por um chamado de Deus para deixar tudo e ir. Ir para onde? Não sei. Abraão, para onde você está indo? Não sei, Deus mandou, estou indo. Traz isso, irmãos, para as nossas vidas hoje. Danúbio, é o seguinte, larga tudo e vai. Para onde, Deus? Vai. Será que nós teríamos essa mesma disposição no nosso coração? De irmos para um lugar que a gente não sabia o que estaria esperando lá? Se era uma terra de inimigo? Irmãos, já pararam para ver o tamanho da fé de Abraão?
Mas Deus estava forjando nele, durante esse tempo, o caráter que Deus queria que ele tivesse. Quando lá em Gênesis 22, no verso 5, ele fala, quando foi levar Isaac para o sacrifício, e ele fala para os seus servos, fique aqui, nós subiremos, nós desceremos. Fé é a convicção das coisas que não se veem. Aqui, no verso 19 do capítulo 11, Abraão diz assim, aliás, o autor diz assim sobre Abraão, considerando que Deus era poderoso para levantá-lo até mesmo dentre os mortos. Abraão subiu aquele monte Moriá, porque ele tinha certeza do Deus pelo qual ele servia. Ele tinha convicção, ele tinha certeza que mesmo não vendo o que adiante de nós está, se encontra o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. A fé, ela é um dos itens das armaduras do cristão, que está descrito lá em Efésios 6. O escudo romano, ele era feito de couro. E encharcavam-se esse escudo de couro na água, claro. Porque quando era arremessado, os dardos inflamados, ou seja, os dardos com fogo na ponta, esse escudo era capaz de apagar os dardos inflamados do inimigo sobre as nossas vidas. Irmãos, não tem como nós termos uma vida cristã sem termos o escudo da fé. Porque fé é acreditar no Senhor, é crer nele. E no verso 1, continuando, somos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. E deixemos de lado todo o peso e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Eu quero dizer, irmãos, antes de preparar uma palavra do Senhor, de estar ali preparando a palavra, o Senhor nos impele a nos expormos a Ele. E eu quero dizer para vocês que essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, que hoje eu compartilho com os amados irmãos, ela é uma palavra misturada com muita lágrima. E é uma palavra com muito consolo do Espírito Santo. Com muito consolo. E qual que é o tema da nossa mensagem? A corrida da vida. E eu quero perguntar para os amados, você já viu alguém correr uma maratona com um peso nas costas? Você já viu alguém correr carregando um saco bem pesado nas costas? Irmãos, eu quero dizer para você, e quero te afirmar, para a gente correr a corrida que nos é proposta, é preciso ter fé. É preciso confiar naquele que nos comissionou e deixar de lado todo o peso e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. O peso e o pecado são limitadores para um bom desempenho na corrida. O Senhor nos chama para sermos livres nele. É para a liberdade que o Senhor nos libertou. O desempenho do atleta, ele fica comprometido com o peso do pecado. Os irmãos estão me entendendo quando a gente faz essa analogia de sentido figurado? O desempenho do atleta, ele fica comprometido com o peso, com o pecado. Já reparou que o atleta, ele usa de várias artimanhas para poder ter um melhor desempenho? Para poder ter um melhor desempenho na corrida? Ele usa a roupa apropriada, ele usa o tênis apropriado, ele tem uma dieta restritiva. Ele sabe que o sono pode ser um divisor de águas, então ele dorme bem.
São muitas estratagemas que o atleta utiliza para que ele tenha um bom desempenho na corrida, para que ele chegue na linha. São questões de potencializadores de desempenho do atleta. Agora imagine ele carregando um peso, um saco pesado nas costas, correndo. Irmãos, em nome de Jesus, essa noite, pelo poder do Espírito Santo, que seja na sua vida, você que está em casa, jovem que me escuta em casa, que essa noite seja para você uma noite de libertação em Deus. Que essa noite seja um momento de seu com Deus aí onde você está. De tirar todo o jugo pesado do pecado. De tirar todo o jugo pesado, porque o fardo dele é leve. Ele não fala em peso. O Senhor Jesus nunca fala em peso, o fardo dele é leve. E eu profetizo em nome de Jesus que seja retirado todo o peso do pecado, todo o jugo sobre a sua vida. Qual o peso que você tem carregado? Quais são os pesos que você tem colocado dentro desse saco e carregado nas costas? Qual o peso que você tem carregado e que tem impedido você de prosseguir na corrida da vida com Deus? Qual o pecado que ainda não conseguiu vencer, que te impede de ter um bom desempenho na corrida? Outras versões diz assim: desembaraçando-lhes todo o peso. Irmãos, vocês já observaram uma correntinha embaraçada? Uma correntinha dessas que a gente usa, embaraçada. Ela mesma se embaraça, não é assim? As mulheres que estão aqui podem me afirmar isso. A gente deixa ali, no lugarzinho ali onde a gente guarda as bijuterias, quando a gente vai pegar, está embaraçada. Ela mesma, não sei o que acontece, mas ela se embaraça nela mesma. Muitas vezes nós nos embaraçamos em nós mesmos. Lá em casa, quando eu tenho uma correntinha assim, embaraçada, a minha mãe que desembaraça para mim. Eu quero dizer para você que quando você está embaraçado com o peso da sua vida, precisa de um terceiro para desembaraçar. Esse terceiro que desembaraça é Deus. Uma correntinha embaraçada, ela é apenas uma correntinha embaraçada. Tenta colocar uma corrente embaraçada em você, ela perde a sua funcionalidade. Quando nós nos embaraçamos em nós mesmos, nós perdemos a nossa utilidade, a nossa identidade. E aí vem Deus e desembaraça tudo aquilo que nós mesmos embaraçamos. E sabe o que acontece? Quando Deus desembaraça os nossos nós, você começa a ter utilidade de adorno na vida do outro. Você começa a ter a essência daquilo que você nasceu. Para que você nasceu? Para que você nasceu? Você não nasceu para ser embaraçado, mas se você se embaraçou, o Senhor vai lá e desembaraça e faz de você com utilidade para o reino dEle, para adornar a vida dos irmãos, para adornar a vida do outro, para ser adorno nesse mundo. Eu não sei, irmãos, qual o peso que você carrega. E de repente, dentro desse saco, você tem carregado o peso do passado. Eu quero dizer para você que o Senhor te chamou para correr com os olhos fitos nele. O Senhor não te chamou para correr de costas. O Senhor te chamou para correr olhando para Ele, olhando para frente.
nós não temos olhos nas costas. É proposital. É para a gente não olhar para aquilo que ficou para trás. É para que nós possamos nos avançar em Deus. De repente, o peso que você carrega foi uma infância difícil, mas de muita dor, uma infância em que te machucaram. Eu não sei que peso que você carrega, mas talvez o peso é muito sofrimento e você só carrega isso no seu currículo de vida. Eu nasci para sofrer. Talvez você carrega dentro desse saco vícios de toda ordem. Talvez dentro desse saco você carrega a rejeição. E como dói a rejeição. Talvez dentro desse saco você carrega a frustração. Expectativas frustradas. Projetos que não deram certo. Talvez você carrega alguma situação que você vivenciou e que você não gostaria de ter vivenciado. Talvez você carrega nesse saco a injustiça. Talvez você carrega nesse saco também dor na alma por aquilo que te fizeram. Talvez você carregue nesse saco medo. E eu quero dizer para você que o medo nos paralisa. De repente, você carrega nesse saco o perfeccionismo. Tudo tem que ser do seu jeito, da sua forma. E se assim não for, você se frustra, você fica triste. E talvez você carregue a tristeza dentro desse saco também. Talvez dentro desse saco é um sentimento de justiça própria que você tem carregado. Depressão circunstancial. Dependência emocional. Talvez dentro desse saco você tenha carregado ódio, raiva, mágoa, falta de perdão. Talvez dentro desse saco você tenha carregado por anos a autoestima achatada. Talvez dentro desse saco você tenha carregado a incredulidade, falências, emoções e sentimentos disfuncionais. Talvez dentro desse saco tem pecados não confessados. E a palavra do Senhor diz lá em Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aqueles que abandonam, aqueles que a deixam, alcançará misericórdia. Aqueles que confessam e as deixam, alcançará misericórdia. Irmãos, o Senhor, aí onde você está. Talvez você é um jovem que está me escutando nessa noite e o seu único foco é querer desistir de você mesmo. A sua única vontade é de desistir daquilo que Deus te deu, que é a sua vida. Porque você erra, porque você não avança, porque você não arruma emprego. Mas o Senhor está aqui para te erguer a sua mão. O Senhor está aqui para te ajudar a tirar todas essas misérias que você tem carregado dentro desse saco. O Senhor ama você. A graça do Senhor, ela é suficiente para nos perdoar, para nos revestir, para nos fazer um novo homem, sem peso, livres das amarras do pecado. Irmãos, eu quero dizer para você que enquanto eu preparava essa mensagem, eu carregava muitas coisas dentro desse saco. A gente carrega um peso desnecessário, porque nós não entendemos quem Deus é para nós. E eu quero dizer que eu fui tirando de dentro desse saco uma dessas coisas que de repente nos faz não avançar em Deus.
Cada um tem suas dores. Eu tenho minhas dores, cada um tem a sua história de vida. Mas eu quero dizer que para poder nós avançarmos em Deus, nós temos que fazer a vontade dEle e ter fé, obedecer ao Senhor. E o Senhor te convida hoje a você não carregar mais esses pesos que Ele não te deu, que você mesmo colocou com suas vontades dentro desse saco pesado que tem te impedido de ter uma vida plena nele. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Permanecei firmes. E não vos submetais de novo. De novo, está isso descrito lá em Gálatas. Gálatas 5:1. Não submetais de novo a jugo de escravidão. É necessário, irmãos, deixarmos o pecado e o peso de lado para entrarmos na corrida. Ele, Jesus, Ele é o próprio percurso. Ele é o caminho. Ele é o caminho para a corrida da nossa vida. É Ele quem nos orienta na corrida. Lá em Salmo 25:8 diz que bom e reto é o Senhor. Portanto, Ele ensinará aos pecadores no caminho. Bom e reto é o Senhor, Ele vai nos ensinar no caminho com Ele. Ele sempre vai nos ensinar. Na parte C, que eu dividi o versículo em 3 partes. Na parte C do versículo 1 do capítulo 12, diz: corramos com paciência a corrida que nos é proposta diante de nós. E aí eu perguntei para Deus: Senhor, como assim? Correr devagar? Correr com paciência? De verdade, irmãos, literalmente, eu fiquei meio... Fui olhar em outras versões, diz que é com perseverança. Paciência, perseverança, é um dos frutos do Espírito Santo. Mas o que é paciência neste contexto aqui, irmãos? O que é paciência aqui? Paciência é não desistir. É independente do que nós passamos na corrida, a gente permanece correndo. A corrida está íngreme, continuo no propósito. As intempéries climáticas vêm, não podem me parar. Isso é perseverança, isso é correr com paciência em Deus. Outro dia eu escrevi algo sobre isso. O incomparável, Deus é incomparável. O incomparável nos faz imparável. O Senhor, que é incomparável, Ele forja em nós comportamentos imparáveis. Nada pode nos parar. Nós somos imparáveis. Nós somos imparáveis não por nós mesmos, porque nada depende da gente. Nós somos imparáveis por quem Ele é. Então, não pare e não recue, porque lá em Hebreus 10:38 diz: mas o justo viverá pela fé. Mas algum homem se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não nos chamou para recuar. Se recuamos, a alma dele não tem prazer em nós. É necessário que nós prossigamos firmes na promessa, no propósito, naquilo que o Senhor nos chamou para a corrida. E muitas vezes é a mesma coisa de você dizer assim para o treinador. Tem um treinador que olha para você e vê um potencial atleta em você, do atletismo. Aí você chega para ele e fala assim: olha, já deu. Não vou correr mais. Não quero mais correr, isso não dá para mim. Só que eu quero dizer, irmãos, que na corrida da vida nós temos diversos obstáculos, os quais nós temos que superar. A sua corrida foi customizada para você. Deus tem uma corrida para cada um de nós. A gente não tem a mania de dizer assim: aquilo que você tem que passar, só você vai passar, ninguém vai passar por você.
É isso mesmo. A corrida que Deus tem para a minha vida é uma corrida, para o pastor é outra corrida, para o pastor Vanderlei é outra, para Daniela é outra, para o irmão Daniel é outra, para o irmão Zé é outra. Irmão João, a sua corrida é diferente da minha. É por isso que nós temos que ter graça e ser abundantes em misericórdia na vida do outro, porque as nossas corridas não são iguais. Cada um tem um trajeto, um histórico. Cada um tem uma corrida em Deus. O Senhor tem um percurso para cada um. É de forma singular. E muitas vezes nós queremos desistir. E eu quero dizer para vocês que todos nós temos um Golias dentro de nós, que todos os dias nos afronta para nós pararmos. Mas sabe como nós vencemos o Golias? Com Deus vivo, em nome dEle. Não é por nós mesmos, é em nome dEle. Ter fé, irmãos, não é parar durante o percurso, por ocasiões diversas. Ter fé é seguir mesmo diante das dificuldades. É ter convicção no coração, o propósito de chegar. O propósito da linha de chegada. A corrida, em outras versões bíblicas, nos remete à carreira. Carreira no grego significa agon, é agonia. Correr em Deus, irmãos, é agonia. É agonia. Mas Ele diz que não seria fácil, e que nós teríamos aflições, mas Ele venceu e nós também venceremos. A corrida da fé, na prática cristã, é um desafio. A corrida da fé não é pensamento positivo, não. Não é, eu tenho certeza que vai dar certo. Não é isso, não. Fé é convicção. Fé é estilo de vida, é a forma com que você vive, a forma pela qual você vive. A corrida, ela nos propõe a exercitarmos a nossa fé. Não exercitamos a nossa fé sem um obstáculo que nos remeta a confiarmos em Deus. Então é preciso um obstáculo para que a nossa fé possa ser provada em Deus. E de repente, durante a corrida, você se vê como Paulo, que diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Na psicologia isso é chamado de dissonância cognitiva. De repente você está nessa mesma vibe de Paulo. Mas o Senhor, mesmo na corrida, e quando nós vamos capengando e quase caindo, Ele nos impede de cair. Porque lá em Judas, no verso 24, diz que Ele é poderoso para nos impedir de cair. Irmãos, a cada manhã o Senhor nos propõe uma corrida. E sabe o que é que tem o voucher dessa corrida? Misericórdia e graça. E é por isso que nós não podemos parar. Todas as manhãs o Senhor, corre de novo, vamos correr comigo. E Ele nos dá graça e misericórdia para que possamos correr com Ele. Para que possamos correr com Ele. A corrida, na cosmovisão secular, é uma corrida antagônica a nós. Vencer para o secular, ter sucesso nesse mundo, é ser bem-sucedido em todas as áreas. É ser bem-sucedido profissionalmente, financeiramente, é colecionar títulos, é ser o primeiro. Ser bem-sucedido é ser o primeiro. É ter uma vida confortavelmente excelente. É ser empoderados, não é isso que muitos estão dizendo por aí? Vamos nos empoderar. Mas a corrida da vida, na perspectiva cristã, ser bem-sucedido na vida cristã é negar a si mesmo. É não buscar pelo mais fácil. É não criar atalhos, é não fazer a nossa vontade. É adentrar na porta estreita e no caminho apertado. É ser o último. É chorar com os que choram. É tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Vencer em Deus é dar a outra face. Para sermos vencedores em Deus, é ofertar comida aos nossos inimigos. É ser como crianças.
E como reverendo Hernandes Dias Lopes sempre fala, é carregar no bolso a nossa certidão de óbito. Conta-se a história de Agostinho de Hipona. A sua mãe Mônica orava por ele por muitos anos. E ele tinha uma vida devassa. E Agostinho estava andando na rua. E uma dessas pessoas pela qual ele teve um relacionamento gritava: Agostinho! Agostinho, Agostinho, Agostinho. E ele correndo e a pessoa atrás. Mas você não está me reconhecendo, Agostinho? Sou eu. E ele falou para ela: você é você, mas eu não sou mais eu. Você é você, mas eu não sou mais eu. O Senhor, quando nós morremos para o mundo, Ele nos dá uma nova identidade. Ele nos dá uma nova identidade. A corrida é estreita. A corrida com Deus, ela é marcada por renúncias. A corrida com Deus não consiste em fazer o que o atleta deseja, mas é atender o pedido do treinador. Nós temos que atender o pedido do treinador, é ele que está nos treinando, nós não estamos sozinhos na corrida. Eu não sou um atleta que corro sozinho. O meu treinador quer que eu vença, e ele vai dentro de mim, mostrando o caminho que eu devo escolher, e ele me aguarda lá na linha de chegada. Irmãos, eu nem queria falar sobre isso aqui, mas me veio à mente isso, e eu vou compartilhar isso com os irmãos, e na verdade eu nem gosto de futebol. E quando eu torcia para o Vasco. E aí eu vou ter que falar do Flamengo. Mas existe um Flamengo antes e um Flamengo depois do treinador, do técnico, Jorge Jesus. Inclusive, eles falam isso, antes de Jesus no Flamengo e depois de Jesus no Flamengo. Irmãos, Flamengo, 38 anos em jejum. Ele conquistou o título do Brasileirão, não foi isso? Totalizou 33 vitórias, teve só apenas 4 derrotas. Eu estou lendo sobre isso. Mas sabe por quê? Porque o treinador é que faz diferença nas nossas vidas. O desempenho não é meu só. Não é só meu, eu sou parte dessa história com Deus. Mas tudo vem dele. E é como se eu estivesse na corrida e eu estivesse com um fone de ouvido e ele me falando o tempo todo, o Espírito Santo de Deus: olha, não corra assim, corra mais devagar, agora tem obstáculo, agora sobe. E como ele sabe que tem uma corrida preparada para cada um de nós, que tem uma corrida customizada para cada um de nós, ele sabe os obstáculos certos e na hora certa de colocar para forjar em nós o caráter dele. É porque é ele que está nos conduzindo durante a corrida. Lembra no início que eu te falei que eu tinha me inscrito e eu tenho a carteirinha de atletismo? Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Eu nunca corri uma corrida oficial. Mas para você correr, não adianta a carteirinha ou fazer de conta que você está correndo. Para correr é necessário que você coloque o pé na linha e você começa a correr. E o Senhor nos chama para correr. No verso 2 diz: olhando para Jesus o tempo todo, porque se nós desviarmos o nosso olhar, nós certamente afundaremos. Nós não viveremos o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Ele é a razão do início da corrida. E Ele é o motivo da nossa chegada vitoriosa. Porque Ele, o Senhor Jesus, Ele é autor e consumador da nossa fé. Ele está no início, Ele está no fim de todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega. A nossa fé tem início nele. E é tanto Ele o ponto de partida quanto a meta de chegada da nossa corrida. E Ele venceu. Ele é a nossa maior testemunha. Ele é o mártir dos mártires. Mas para Ele não foi proposta apenas uma corrida. Para Ele foi proposta uma cruz. Foi proposta uma cruz e no verso 12 diz que com alegria lhe foi proposto. Ele suportou a cruz com alegria. Ele deixou de lado toda a vergonha, Ele desprezou a desonra. Ele é o maior herói da fé.
Ele deixou de lado a humilhação. O nosso presente sofrimento, irmãos, ele não pode ser comparado com o que está por vir nas nossas vidas. A nossa momentânea tribulação não pode ser comparada. No verso 3 diz o autor: considerai, pois, aquele que suportou, ele suportou, tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossos espíritos. Atente para isso, considerai ele. Considerai o Senhor que suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo. Considera ele. Considera Jesus, sabe por quê? Porque tem um objetivo. Para que você não se canse. E nem desanime na corrida. Porque ele propôs para você. É só para isso. Olha para ele. Certifica com ele quem ele foi. Irmãos, Jesus, ele foi perseguido desde a sua tenridade. Ele nasceu numa manjedoura. Sua entrada triunfal foi montado num jumento. Ele foi rejeitado pelos seus. Ele foi confrontado inúmeras vezes pelos mestres da lei. Ele foi tentado no deserto. Ele foi chamado de Belzebu. Ele foi desprezado e rejeitado dentre os homens. Ele é um homem de dores e familiarizado com a tristeza. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagados por nossas iniquidades. Ele foi oprimido e afligido, mas ele permaneceu calado. Ele foi levado como ovelha ao matadouro e como ovelha muda. Ele foi esmagado, ele foi açoitado, ele foi censurado por fazer o bem. Ele foi traído, ele foi negado e mesmo assim esteve com eles e olhou com ternura. Ele ceiou com eles, mesmo sabendo o que eles iriam fazer. Ele teve inteligência emocional. Ele foi o réu no palco do julgamento mais injusto que teve em toda a história. Ele teve angústia, ele transpirou sangue, não obstou em fazer a vontade de Deus em nenhum momento. Ele foi morto, ele derramou seu sangue, ele foi crucificado, ele cumpriu sua carreira na cruz, mas ele ressuscitou e ele vivo está. Só para te dizer hoje, para você não desanimar, só para dizer hoje, para você permanecer firme na sua corrida. Será que não tem razões suficientes para isso? Ele suportou tudo. Ele venceu e nós venceremos. Ele fez isso simplesmente para que possível fosse continuar aqui a lista dos heróis da fé, dos hebreus. Que o próprio autor diz que não dava tempo de escrever todas as coisas, para que o seu nome também fizesse parte na galeria dos heróis da fé. Somente por isso. Para que nós tenhamos a mesma disposição que Paulo teve próximo à sua linha de chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e eu guardei a fé. Que em nome de Jesus, o Senhor possa te abençoar nessa noite. E que você encontre em Deus os motivos suficientes para que você possa dar sentido para a sua vida. Para que você possa ter uma vida de plenitude nele. Porque se ele venceu, nós venceremos. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que você sinta essa certeza e essa convicção na sua vida da fé que Ele, o autor, te concedeu. E que você jamais desista e recue